Cumprimentamos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui com a nossa novidade, do canal, pré-aula para novo convertido, Como foi prometido durante a semana, Deus tocou no meu coração de fazer essa pré-aula, porque é muito difícil. Eu não vi aqui no YouTube alguém que faça pré-aulas para a revista de novos convertidos. E aí eu senti esse desejo. Por que, meus irmãos, que eu senti esse desejo? Da dificuldade que a gente vê nas igrejas, quando a pessoa aceita Jesus, ela vai direto para a classe dos adultos, aonde ali os estudos, as lições, já são mais aprimoradas, a pessoa já tem um determinado conhecimento da Bíblia, e que quem está iniciando fica um pouco perdido. Então eu pensei, busquei a revista para novos convertidos da editora Betel, que está aqui, revista discipular, aonde vem falando das doutrinas fundamentais, ou seja, o que é necessário, o que é de mais importante para aquele que aceitou Jesus, que se converteu, ter conhecimento para que venha depois, mais tarde, ele venha entender com mais facilidade as leituras da palavra de Deus, o que está sendo ensinado. E hoje nós vamos fazer a primeira lição, que vai falar da Bíblia, um livro sem igual. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para falar da sua palavra, compartilhar aquilo que a gente aprendeu anteriormente, dividir com o que está chegando agora. Eu sou a diaconisa Cláudia Oliveira, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus em Jardim Clarice, Ministério de Madureira, pastor Pablo Veras, missionária Leidiane Veras, e estamos debaixo da bênção do nosso bispo Abner Ferreira e a nossa bispa Marvi Ferreira, Estou aqui fazendo essa pré-aula com a autorização do superintendente geral da escola dominical do nosso ministério, que é o pastor Luiz Prates. Ele me autorizou a fazer e eu estou aqui muito feliz por esse trabalho, que eu sei que Deus vai abençoar poderosamente. Essa palavra vai chegar a vários lugares. Você possa compartilhar esse vídeo, que você possa se tornar assinante do nosso canal e deixe, meus irmãos, um joinha. Amém? Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical para a classe de novos convertidos. Amém? Amantíssimo Deus e Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por estarmos diante de Ti neste momento, fazendo uso da Sua palavra. Muito obrigada por permitir, por esta oportunidade, ou melhor dizendo, por este privilégio que o Senhor está me dando, Senhor, de falar da Tua palavra, de explanar, de compartilhar aquilo que um dia eu aprendi. Meu Deus, seja conosco neste momento, nos abençoando, abençoando a quem está nos ouvindo, transformando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui está, como eu falei, a primeira lição que vai falar da Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual de instrução de vida. É na Bíblia que nós temos todos os caminhos, todas as direções a serem seguidas para termos uma vida plena com Deus. Por isso, a primeira lição vai tratar desse livro. Nós vamos fazer aqui a leitura, porque muita gente não deve ter a revista. Então, nós vamos fazer aqui a leitura inicial da Escola Bíblica Dominical para Novos Convertidos. Amém? Bíblia, um livro sem igual.
Nosso textual encontra-se em Salmos 33, 4, que vai dizer assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Nossa verdade aplicada vai dizer: na Bíblia, aprendemos a verdade sobre Deus e o seu grande amor por nós. Os objetivos desta lição são apresentar a estrutura da Bíblia Sagrada, apreciar a beleza dos ensinamentos bíblicos e mostrar que Deus é o autor da Bíblia. Texto de referência encontra-se em Deuteronômio 6, que diz assim, dos versículos de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, estar com a Bíblia, estar com a palavra de Deus continuamente na nossa vida. Eu quero apresentar aqui a Bíblia, né, que nós usamos. Nós usamos a Bíblia do culto. A minha é essa bonitinha aqui, rosinha, né? E é a Bíblia usada no Ministério de Madureira. Então, se você ainda não tem uma Bíblia, opte por comprar a Bíblia do culto. Amém? Então, meus amados irmãos, a lição ela é dividida em 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E nós vamos falar um pouquinho de cada um. Eu espero que eu consiga, né, passar para os irmãos alguma coisa, né, da parte de Deus. A introdução da lição vai dizer o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. E como ele é imutável, assim também é a sua palavra. Através dela, Deus revela ao homem o caminho para a salvação. Então, é como eu falei, é o guia, é o manual, é a receita para termos uma vida plena com Deus e assim adquirir a salvação. Aleluia. O primeiro tópico vai falar o que é a Bíblia. Antes, né, a lição faz uma recomendação aqui de parabenizarmos, né, essa decisão que você tomou de seguir a Jesus e agora frequentando, né, a escola dominical, ter esse desejo de conhecer a Bíblia, que é o livro que você vai usar para o resto da vida, em toda a caminhada que você estiver com Jesus, né? Aleluia. Então, a escolha por esse caminho, a escolha pela leitura desse livro, ela vai te mostrar o que vai acontecer com você durante a sua vida terrena e também o que vai acontecer após a morte. Porque a morte, para o cristão, não é o fim. É o começo de uma nova vida eterna com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é necessário, né? É de uma necessidade muito grande que conheçamos a Bíblia, a palavra do Senhor, as santas escrituras, escrituras sagradas. Então, ela tem essas denominações, né? Então, nós devemos conhecer o livro sagrado de Deus. Aleluia. O tópico 1.1 vai falar assim: Bíblia, o livro dos livros. Por que a Bíblia ela está acima de qualquer livro?
porque ela não foi escrita pelos humanos. Deixa eu me explicar melhor. O homem, sim, escreveu, mas ele escreveu aquilo que Deus foi inspirando para ele escrever. Então, a Bíblia Sagrada, ela é uma inspiração divina. O que está escrito na palavra de Deus não veio simplesmente do pensamento humano, das ideias humanas. Não, ela foi inspirada por Deus para que os homens pudessem escrever. Né? Então, ela não é um fruto da inteligência humana. Ela é, sim, um livro totalmente inspirado por Deus. Né? O conteúdo que está na palavra de Deus, a gente pode dizer que é o próprio Deus. É Deus se revelando a nós, através dos escritos que foram inspirados por Ele a alguns homens. Aleluias, né? Então, a gente pode dizer assim, como a lição traz aqui, que a Bíblia, ela é a biblioteca do Altíssimo. Aleluia. Então, aqui nessa palavra, nós encontramos a receita, a instrução, as lições para todos os acontecimentos da nossa vida, né? Ela é aquela que nos dá a direção, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia, ela é a bússola do crente. Para onde ela indicar, nós temos que ir, porque não vamos errar, né? O navegador, né? As pessoas que estão em meio a lugares desconhecidos, elas usam a bússola para ter direção da onde ela está. E tal qual assim funciona a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada. Então, essa palavra, ela exerce uma influência sobre a vida de cada um. Né? Por quê? Porque ela nos transforma, ela forja um caráter novo em nós, porque é uma palavra poderosa. Eu digo para você, não desprezem a palavra de Deus, porque é ela que vai nortear a nossa caminhada com Jesus, a nossa vida espiritual e também a nossa vida material. Amém? O 1.2 vai dizer que a Bíblia e a sua importância. Meus amados irmãos, é um livro importante, porque são instruções escritas, como é que a gente fala? Inspiradas por Deus aos homens. Então, o texto aqui vai dizer: a leitura deste livro trará conhecimento sobre a verdade do qual tanto o homem anseia. Vamos ver o que diz João 17:17. Eu estou aqui com a minha Bíblia no computador, então a gente vai ver aqui João. O que diz João 17:17? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então é essa palavra que vai vir de encontro à nossa necessidade. É essa palavra que vai nos santificar. É essa palavra que vai nos purificar. É através dessa palavra que nós vamos chegar a Deus. Então a Bíblia, ela é o livro dos livros. Ela está acima de todos os livros. Não há livro que possa superar a Bíblia. Tal é a sua importância. E aí o que acontece? Se você, novo convertido, não levar, né, a sério, não dar a devida importância à palavra de Deus, porque é ela que nos fortifica, é ela que nos dá firmeza na fé.
se você não crer no que está escrito, se você não der importância aos escritos inspirados por Deus que está aqui, a sua fé é abalada. E aí, quando acontece uma tribulação, uma dificuldade, um vento sopra um pouquinho mais forte, sabe o que vai acontecer? Você é levado por outros tipos de doutrina que não condiz com a palavra de Deus. Então é muito bom, é muito importante que você dê importância aos escritos da palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, logo você volta a fazer as coisas que você fazia antes. Porque você não está seguindo a receita, a instrução, a direção, a bússola. A Bíblia é a bússola da nossa vida. É ela que norteia a nossa caminhada. Amém? 1.3 vai falar compreendendo a estrutura da Bíblia. Ou seja, como ela é formada. A Bíblia, no geral, ela é feita de Antigo Testamento e Novo Testamento. Né? Ela é dividida em 2 grandes testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, né? E o Novo Testamento contém 27. Então, somando 39 com 27, a Bíblia protestante, vamos deixar bem claro, a Bíblia protestante tem 66 livros, né? E aí, há curiosidades aqui, um total de mais de 1000 capítulos, né? Tendo tido mais ou menos cerca de 40 autores, né? Mais ou menos isso, por aí. E eles são divididos entre reis, príncipes, né? Os livros são divididos assim, contando histórias de reis, falando dos príncipes. Há livros escritos por poetas, né? Tem os profetas, foi escrito por copeiro, por pescadores, por boiadeiro e toda a qualidade de tipo de pessoa que se propôs a fazer a vontade de Deus, Deus usou. Então, quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, Deus nos usa de uma forma grandiosa. Não importa quem seja você. Seja muito instruído, seja médio instruído ou não ter instrução nenhuma, porque quando Deus escolhe alguém para fazer algo para Ele, Ele capacita. Amém? Aleluias. Então, a Bíblia levou mais ou menos cerca de 1600 anos, né, para ser composta, né? Todos esses escritos, né, desses 66 livros, levaram cerca de 1600 anos, né, para obter esses registros, né? Então, hoje ela existe assim em diversas versões, praticamente o mundo todo, né? A Bíblia foi traduzida para vários idiomas, né? É muito bom a gente ter conhecimento disso, porque a palavra de Deus então chega a todos os lugares, na língua original daquele lugar, o que facilita muito, né? O conhecimento sobre Deus, né? Então, meus amados irmãos, eu tenho aqui que a primeira impressão da Bíblia completa na língua portuguesa, né, em um volume só, que é esse aqui, aconteceu em 1819. E eu tenho aqui uma curiosidade também que eu queria trazer para os irmãos. Deixa eu ver onde eu coloquei, está aqui. Eu queria trazer para que os irmãos soubessem mais um pouquinho, né, sobre a Bíblia.
como é que era antigamente? Será que sempre foi assim, desse jeito? Esse livro sempre foi dessa... Não. No início, não era desse jeito, né? Levou muito tempo até chegar o aperfeiçoamento do livro. Então, na época primitiva, né, era usado o papiro. O que é o papiro? Era uma planta que ela era originária dos rios e ali das lagoas do Egito e também da Palestina. Então, esse vegetal era uma planta, né? Então, esse vegetal, ele era usado como papel, né? Tinha ali, né, o que tinha que fazer, um preparado, e ali era esse o tipo de papel mais comum que era usado. Também tem o pergaminho. O pergaminho já é mais sofisticado. O pergaminho ele vem de origem animal. Então, algumas peles de animais, elas eram curtidas ali, né? E tinha, né, o devido preparo e ali também era usado como folha. Então, era algo melhor, né? Servia para o escrito, mas era melhor do que o papiro. É igual a gente vê hoje, né? A gente tem várias qualidades de papel, umas melhores, outras não tantas assim, né? E aí, passado nesse tempo todo, em 1450, Gutenberg, acontece por ele a criação, né, a invenção ali da imprensa. Então, em 1450, foi quando a Bíblia começou a ter esse formato, né, de livro impresso, assim, tudo digitadinho, tudo bonitinho. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente conclui aqui o tópico 1. Então, a gente falou da estrutura da Bíblia, né? O que contém, quantos livros, né? Essas coisas todas que a gente falou aqui. Então, falamos da importância da Bíblia e falamos o que é a Bíblia. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse tópico, né? Porque aqui eu vou dizer, nós ensinamos que é importante que o cristão seja alicerçado nos ensinos da Bíblia Sagrada para não cair nas ciladas do maligno. Aleluias! Agora o tópico 2 vai falar para a gente conhecendo a Bíblia. Eu quero deixar uma curiosidade que está aqui na lição, que é assim, a palavra Bíblia é o plural da palavra grega biblos, que significa livro, né? Então, como a gente falou anteriormente, né? Ela é composta de 66 livros, que são divididos em 2 grupos, o Antigo e o Novo Testamento, né? E aí o tópico 2.1 vai dizer, conhecendo o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, como nós falamos, ele é composto de 39 livros que são divididos em modalidades. Quais são essas modalidades, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco. 5 livros escritos por Moisés. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você conta os 5 primeiros. Eu tenho aqui uma outra Bíblia que eu quis deixar aqui para mostrar para os irmãos como foi que eu fiz a divisão. Ó, não sei se vai dar para ver, mas eu botei assim, tá vendo? Eu fui botando do lado, né, quais livros pertenciam a cada categoria, né? Então, os primeiros 5 livros, que vai de Gênesis até Deuteronômio, ele é chamado Pentateuco.
logo após o Pentateuco, nós vamos ter 12 livros, que vai de Josué até Esther, que são os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. São livros escritos em forma de cânticos, de poesias. Então, eles são considerados os livros poéticos. Passando os livros poéticos, vão haver 5 livros de profetas, chamados profetas maiores. E depois nós vamos ter mais 12 livros, que é considerado os livros dos profetas menores. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar. A questão de ser chamado livro profetas maiores, profetas menores, não está distinguindo aí a capacidade do profeta. Não. São chamados maiores porque os livros são de maiores extensões. São livros com capítulos grandes, a saber que o livro de Isaías contém 66 capítulos. Então, eles são considerados os profetas maiores pela quantidade de escrito que há no livro. Enquanto os profetas menores são livros menores, né, com poucos capítulos. Tem livros que têm 3 capítulos, né? Então, por isso há essa diferenciação. Então, mas por que tem essa divisão? Para facilitar também, quando você for abrir a Bíblia e lá na pregação falar assim, vamos abrir no livro de... Vai ser até algo engraçado que eu vou falar. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 3, um exemplo. E aí você não sabe aonde está o capítulo de Gênesis. Mas quando você começa a fazer essa divisão, você já vai